Olá, Kátia, boa noite. Muito obrigado. Oi, Gladys, boa noite. Sejam bem-vindos, corações amigos. Paulette, excelente noite. O Erlen, o Menestrel do Cristo. Alice, boa noite. Grande Alice. Vamos lá, já com esses nossos corações amigos, presentes, prestigiando o nosso estudo. Ambos, todos nós, aprendendo com André Luiz. Coisa maravilhosa, porque o conhecimento nos possibilita todo um processo de instrumentalizarmos diante dos desafios, das dores, e encontrarmos em nós, sempre em nós, as soluções. Porque nós somos as soluções, tanto quanto nós somos os problemas, né? Porque terceirizarmos nunca será a melhor fórmula para uma vida sadia. Trazer para nós, responsabilizarmos-nos diante das nossas escolhas certas ou erradas, e se erradas, corrigimos, aprendemos, que é uma conquista, através do erro nós aprendemos com ele, e se nós conseguirmos vencer, é uma outra conquista, que é a conquista êxito, né? Vencemos ante os desafios. E como ninguém reencarna na Terra para fazer turismo, nós reencarnamos para dar testemunhos de crescimento pelo esforço continuado, disciplinado, paciente e perseverante. E é assim que nós nos identificaremos, Lazarino, boa noite, à medida em que nós vamos empregando o nosso esforço sem exigência e sem negligência. Porque se nós trabalharmos, exigir de nós perfeição, exigir de nós não errar nunca, é simplesmente amontoar em nossa cabeça, em nossa mente, a culpa. Culpa, mais culpa, mais culpa. Aí da culpa é o auto-julgamento, a autocondenação, a autopunição o tempo todo, levando vida de péssima qualidade, desenvolvendo doenças gravíssimas, de fundo tanto emocional como mental, porque nós acumulamos culpas sem necessidade. A doutrina espírita não é a doutrina que promove a ideia da culpa, pelo contrário, a doutrina espírita é a doutrina que nos ensina pela liberdade de buscarmos os caminhos, ainda que erremos nas escolhas, mas podemos aprender com os erros, porque nós somos seres ainda que estamos na ignorância, nós ainda temos muito que aprender. E diante disso, hoje nós vamos refletir, e quando eu terminei da última vez, que é a questão da compreensão sobre o tempo em nossa mente, o tempo, o que é um minuto em momento de alegria e o que é um minuto em momento de dor. Uma dor de dente, uma dor de ouvido, um cálculo renal, um momento também do parto. Esse minuto ele é dolorido, ele não custa passar. É um minuto que dura uma eternidade, que é o tempo relativo, né? Então, são invariáveis nesses relógios exatamente, e nem sempre são as mesmas em nossa mente, essa pontuação de temporal. Quando nós estamos felizes, nós tomamos conhecimento dos minutos. Na realidade, para dizer a verdade, quando nós estamos felizes, leve conosco, Débora, boa noite, o que acontece? O minuto passa rápido, nós não percebemos dentro desse time da felicidade. E quando nós estamos satisfazendo aos nossos ideais, aos nossos interesses mais íntimos, os dias parece que passam rápidos, né? Voam, céleres. Ao passo que, quando nós estamos passando por perrengue, me perdoe o termo, sofrimento, quando há aquela apreensão, aquele conflito dentro de nosso mundo mental, aí nós temos uma ideia de que o tempo está como se parado, o tempo está estacionado, o tempo ele fica num vagar muito grande, porque é o sofrimento, é a dor, né? E quando não nos esforçamos para superar
exatamente esse movimento lento da angústia, essa câmara lenta dos nossos tormentos íntimos e mentais, essa ideia aflitiva ou obcecante acaba nos corroendo a vida mental, levando-nos ao tema que nós estudamos e nós estamos desdobrando hoje, da fixação mental. Então a fixação mental é esse tempo lento, é esse tempo angustiante, é exatamente essa câmera lenta que, como câmera lenta, nós não conseguimos realmente, digamos que, se nós nos esforçarmos, ter um potencial mais efetivo para uma ressignificação desse momento. O que é isso? É você dar um significado novo para os momentos de angústias. É você, ao invés de se abater, se colocar como coitadinho de mim, eu estou angustiado, coitadinho de mim, eu estou sofrendo tanto, coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, coitadinho de mim, as pessoas me rejeitam, que é um movimento egóico, profundamente sombrio, ou nos colocamos como vítima das situações, vítima do governo, vítima da sociedade, vítima da família. Esses movimentos são angustiantes, esses movimentos são profundamente egóicos, eles não são conscienciais. E esses movimentos, ao contrário do que nós achamos, que pelo vitimismo e pelo coitadismo as mãos caridosas vão nos amparar, vão nos empurrar mais para baixo, porque nós vamos ficar presos nesse processo de inércia mental, ou seja, em um mundo mental lento, em que o mundo vai me salvar, de que as coisas externas vão me salvar, porque são as coisas externas que estão me esmagando. O que está acontecendo nesse movimento? Desse coitadismo, desse vitimismo, porque não existe vitimismo no universo. Deus não nos criou como vítima da vida. Deus não nos criou exatamente para sermos os coitadinhos do universo, não. Deus nos criou com potencial, todos os seres humanos têm o potencial, porque já trazemos em nós a chama vivaz da luz, porque nós somos luz, nós somos centelha divina, nós somos chama divina, então isso não tem como fugir disso, nós somos luz em essência. Agora, o trabalho nosso em um processo de evolução é ampliar essa luz como Jesus convidou, que brilhe a vossa luz, ou seja, nós pelas virtudes, muitas vezes pelas angústias, pelos tormentos, pelo sofrimento, humildando o nosso orgulho, amansando a nossa rebeldia, nós vamos ampliando essa luz que nós somos, nós somos todas as virtudes. O Jung chama de self. Self é a luz em nós, é a luz que somos. Eu não tenho luz, eu sou a própria luz. Eu não tenho amor, eu sou o próprio amor. Eu não tenho virtudes, eu sou a própria virtude, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados e viemos do Todo-Poderoso, nós viemos do ser o puro absoluto, e o puro absoluto não existe chance para ter erro de fabricação ou defeito de fabricação vindo do puro absoluto. Então nós viemos do puro absoluto. Então nós já trazemos o DNA do amor. Chegado a essa fase, diz aqui o André Luiz, o tempo como se cristaliza dentro de nós, porque nós passamos a gravitar em espírito em torno daquele ponto vulnerável, nevrálgico de nosso desajuste interior. Qualquer grande perturbação interior, e nós podemos dar alguns nomes, rotular algumas dessas perturbações íntimas como paixão, isso é uma perturbação íntima, desânimo, crueldade, espírito de vingança, o ciúme, o desespero, são perturbações íntimas e, evidentemente, essas rotulações, aqueles que se identificam, por exemplo, eu digo assim, eu sou muito cruel, eu sou mau, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu não dou conta de sair dos erros que eu cometo. Eu estou simplesmente nesse padrão mental me identificando com essas coisas negativas. É muito difícil ser bom. A própria palavra difícil tem uma carga em que vai fazer com que a minha consciência entenda isso como não adianta eu ir porque é difícil mesmo, eu não vou dar conta. Aí esse padrão mental vai me manter na inércia do coitadismo, do vitimismo. Não, nada é difícil na vida. Na vida as coisas são muito trabalhosas, mas não difíceis.
E quando eu falo trabalhosas, é exatamente as dificuldades da vida que nos convidam para nós exercermos a lei do trabalho. Não há possibilidade de nós crescermos sem trabalho. A formiga trabalha, os vermes trabalham, as plantas trabalham, da semente, daquela semente minúscula, para se tornar um grande pinheiro, um grande abacateiro, uma grande mangueira. A semente já traz toda a mangueira pronta. A semente já traz todo o abacateiro pronto. Nós somos essa semente divina, nós já trazemos tudo pronto. Agora só que tem que a semente vai ter as suas etapas, né? Ela vai romper-se, romper o subsolo e ser tratada pela natureza, pelo homem. Ela vai ter seus momentos, seus vários momentos de poda, de irrigação, etc., até um dia, a partir do florescimento, a frutificação. Mas nós trazemos já em nós todo o potencial de todas as virtudes, porque nós somos as próprias virtudes. Eu vou dar um outro exemplo. Eu sou muito nervoso. Não, você não é nervoso. Você tem padrões de ser irritado. Você tem padrões de irritações, mas você não é irritado. Você é calmo em essência. Todos nós somos. Em essência, nós somos tolerantes. Em essência, nós somos calmos. Em essência, nós somos harmonia. Em essência, nós somos equilíbrio. Em essência, em potência, que precisa ser desenvolvida em nós. Por isso que, ao invés de eu dizer, eu sou muito bravo, não. Apesar de eu ter padrões de irritar-me em vários momentos, mas em essência, eu sou paciência. Aí eu começo a dar um significado novo às minhas viciações, né? Aos meus movimentos egóicos negativos. Todo movimento egóico, ele não é positivo, ele é sombrio, ele vem exatamente das camadas sombrias do ego, né? Ou evidente ou mascarado. Pode mobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra quando nos rebelamos contra o imperativo da marcha incessante com o sumo bem. E o Aulus explica, analisemos ainda o nosso símbolo do combate. Por exemplo, o relógio, inflexível, assinala o mesmo horário para todos, entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e o tempo é pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felizes, ou de felicidade, de louvor. E com os vencidos, são dias de amargura, de lágrimas e depressões. Quando nós nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação, de derrota, através do trabalho constante, pelo nosso esforço de renovação e evolução e progresso, transformamos-nos em fantasma de aflição e desalento. Quando é que acontece isso? Quando nós não conseguimos desvencilhar-nos dos pensamentos negativos. Quando nós ficamos escravos às flagelações íntimas, às derrotas, às autos-derrotas, pessoas acham que não dão conta de fazer as coisas, que são um lixo na vida, que são um zero à esquerda, que não dão conta mesmo, e se acomodam naquilo dizendo que as coisas são difíceis. Repito, nada é difícil, são trabalhosos, dão trabalho. São convites para nós exercitarmos a lei do trabalho. Sem trabalho não evoluímos. E aí, através do trabalho constante, pela nossa renovação. Porque se eu não conseguir me desvencilhar, achar que eu me acomodo nos pensamentos de flagelação e derrota, de coitadismo, de vitimismo da vida, eu vou transformar em fantasma de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas, palavra do Aulus. E, quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos, então, a experiência subjetiva. O que é a experiência subjetiva? É aquela experiência que está em nossa essencialidade, em nossa realidade espiritual. É aquilo que está dentro da nossa consciência. São experiências subjetivas. E, evidentemente, quando a alma não se dispõe a um esforço heróico, porque é um esforço paciente, é um esforço continuado, é um esforço perseverante, é um esforço disciplinado, sem o qual nós não vamos avançar. E o esforço é trabalho. Então, se nós não criarmos disposições íntimas para nos esforçarmos, ainda que heroicamente pelos princípios da suprema renúncia, lembrem bem, renunciação, com facilidade nós vamos ficar emaranhados nos problemas da fixação mental,
do coitadismo, do vitimismo, dos erros que nós cometemos no passado, projetando para o futuro, porque se deu errado no passado, vai dar necessariamente errado no futuro, então fico nesse pêndulo, seja que pela chamada, quando nós chamamos de pós-ocupação da mente de forma equivocada, é uma ocupação daquilo que aconteceu antes, pós-ocupação, ou seja, é uma ocupação depois. Besteira que eu fiz no passado, eu trago para minha mente, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu errei? A gente fica nesse conflito de consciência, nesse emaranhado de conflito e amargura, preso ao passado, escravo ao passado. E, evidentemente, você está ocupando a sua mente com coisa que já passou. Isso chama-se pós-ocupação. Agora, quando, e isso vai acontecer como um pêndulo, o que você vai fazer com a pós-ocupação? Você vai projetar para o futuro o que deu errado no passado. Aí o que vai fazer? Você já vai trazer as angústias do futuro para o presente. Você já sofre por antecipação. Você, o que nós chamamos de ansiedade. Ansiedade é você querer trazer para resolver imediatamente uma coisa que ainda vai acontecer. E como a mente está negativa, você cria a sua mente o que nós chamamos de pré-ocupação. O pós-ocupação é uma ocupação da mente negativa daquilo que já aconteceu. A pré-ocupação é aquilo que ainda vai acontecer e que já está ocupando a minha mente em forma de ansiedade. Então é uma pré-ocupação. E essa preocupação, ela não me leva a lugar nenhum. Então qual é o convite da vida? É a pós ou a pré-ocupação? É a ocupação. É você ocupar a sua mente no aqui e agora, é trazer para o presente. É trazer para esse momento a resolução das suas questões. Pode fazer análise do passado sem se prender a ele. E fazer planejamento para o futuro também, sem querer trazer o futuro para o presente. Isso chama-se uma ocupação proativa. Você vive mais leve, mais suave, mais contente. E não obstante os desafios. E não obstante os obstáculos trabalhosos, não difíceis. Trabalhosos. É só para mudar um pouco esses termos, para não, nos padrões mentais, não nos escravizar, repito, nesse vitimismo, nesse coitadismo e sempre mendigando a compaixão dos outros. Não, nós somos os grandes tutores de nós mesmos. Eu sou exatamente o arquiteto, o grande engenheiro, né? O grande gerente da construção da minha caminhada, da minha jornada, da minha estrada ou da minha ascensão pelas escaladas das cordilheiras da vida. Mas eu sou o grande responsável e eu só tenho poder sobre mim. Eu não tenho poder sobre as circunstâncias, eu não tenho poder sobre os espíritos, eu não tenho poder do que o espírito vai fazer ou deixar de fazer, eu não tenho poder de meu filho vai deixar eu fazer ou deixar de fazer, eu não tenho poder sobre as decisões dos outros, eu não tenho poder sobre o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar, falar ou deixar de falar, ou fazer ou deixar de fazer, eu não tenho esse poder, nem controle sobre isso. Nós temos ilusões de controle, achando que nós temos controle sobre os filhos, esposa, irmão, as pessoas, os amigos, nós não temos controle sobre ninguém. Isso é uma ilusão, eu chamo de ilusão de controle, porque o que nós temos, somos convidados a ter sobre nós domínio. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então, o convite é autodomínio e não dominar os outros, controlar os outros, porque nós não temos esse poder. Não há essa possibilidade também. Atravessando anos e anos, por vezes séculos da repetição de lembranças desagradáveis, das quais a pessoa vai nutrindo e vai vivendo nos padrões, e às vezes vivendo subconscientemente, ele vai agindo nos seus padrões de ações ou reações, principalmente reações negativas, né? Preso a um passado que ele não está lembrando bem, mas está fazendo exatamente ele agir nos momentos por uma reação, porque ele está pensando no passado, ou a criança que foi maltratada, ou uma criança que foi educada de uma forma castradora, coercitiva, violenta dos pais, ela se torna uma adulta, mas que essa criança castrada, essa criança que foi realmente tolhida na sua liberdade ou foi mal educada, esse adulto sente um pouco. Então esse padrão dessa lembrança subconsciente interfere também no adulto, é a criança ferida no adulto. E o adulto acaba realmente, se ele não fizer uma ressignificação dos seus padrões mentais para se tornar uma pessoa melhor, ela fica presa à criança do passado, com medo das coisas, né, com receio de todo mundo, se rejeitando os outros. É um adulto que traz essa criança rejeitada no passado. Isso faz também, está dentro dessas fixações.
no subconsciente. Às vezes a pessoa nem está raciocinando, mas está agindo, porque os seus padrões de reações estão ligados à criança ferida. Não se interessando por outros assuntos a não ser o da própria dor, o da própria ociosidade ou do próprio ódio. A criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Essa frase que o Aldo está utilizando, quando ele fala, quando a pessoa não se esforça, alimentando a própria dor, a própria ociosidade, o próprio ódio, ela, desencarnada, né, ela mergulha em si mesma, que é o ensimesmar-se, né? Ela mergulha dentro dela mesma, igual aquele animal que fica como que sem noção de realidade, perdendo a conexão de centralidade da razão, ou seja, ela fica louca, fica em estado letárgico muitas vezes da hibernação como os animais. Exemplo, um animal quando desencarna, um animal irracional, tá? Um tigre, um elefante, um cachorro, um cavalo, uma baleia, qualquer animal mais superior, não falando dos animais, no mundo animal tem os insetos, que são diferentes desses animais mais bem elaborados, já com um cérebro bem elaborado. Um cérebro de um cachorro é diferente de um cérebro de uma barata, de uma pulga. Então esses animais já estão mais, né, em processo de superiores a esses outros animais, insetos, né? Eles, ao desencarnar, eles não têm consciência de individualidade. O cachorrinho que nós temos lá, eu tenho aqui o xodó, que é um gatinho, né? Então o xodó, ao desencarnar, quando ele chega nas chamadas esferas fora do corpo físico, ele não tem noção que é o xodó, ele não tem noção de indivíduo, porque ele ainda não é um indivíduo, ele está em processo. Então o que acontece com esses animais? Eles ficam em sono letárgico da hibernação. Aliás, até em vida mesmo já fica, porque um gato dorme 18 horas. Praticamente encarnados já estão hibernados, porque eles dormem o dia inteiro praticamente. E quando desencarna, fica nesse sono. E muitos seres humanos, dessa mesma forma, em si mesmando no ódio, na ociosidade, no coitadismo, no vitimismo, na revolta íntima, ao desencarnar, vocês vão ver isso em Os Mensageiros, aqueles pavilhões que são construídos em várias colônias, como no caso uma das colônias transitórias, Campo da Paz, ligado ao nosso lar. Existe um pavilhão lá com milhares de seres que não conseguem acordar no mundo espiritual. No chamado mundo espiritual, no mundo extrafísico, metafísico, no além, né? Eles não conseguem acordar. Eles estão dormindo um sono profundo, letárgico. Alguns, de vez em quando, em algum momento, por uma oração, conseguem despertar, bem alienado mental, mas eles não conseguem abrir nem os olhos. Alguns perdem até as órbitas dos olhos. Estão lá já há muito tempo em tratamento, num dos pavilhões dos milhares e milhares e milhares de pavilhões que recebem espíritos ensimesmados, né, que estão exatamente nesse sono igual um animal irracional, letárgico, de hibernação. Estão hibernados. Estão em letargia, estão totalmente hibernados. Nada consegue demover a consciência de hibernação, nada. Ah, mas Deus tem o poder de Deus, mas se Deus está permitindo, tem a lógica esse momento. Tem uma lógica, porque se existe esses pavilhões de seres nessa hibernação, quem é que causou essa hibernação? Foi Deus, foi a vida, foi a natureza ou foi o próprio hibernado? Foi o próprio ser que está em si mesmado? É ele que criou isso, ele é autor disso. Se ele é o autor, teve força para entrar, ele vai encontrar nele a força para sair. Que leve o tempo que for necessário, o tempo é dele. É o que nós estamos falando, o tempo é de consciência. O tempo de consciência é muito individual. O tempo de consciência é diferente do tempo cronológico. O tempo cronológico tem como base os parâmetros convencionados pelo homem, a partir, sobretudo, da tese, né, de que a vida material teria surgido há mais de 14 bilhões de anos através de uma grande explosão, do qual surgiram exatamente os planetas, cometas e constelações, e etc., as galáxias. Foi exatamente o chamado Big Bang. É uma tese, tá? E nessa tese é que se estabeleceu exatamente os parâmetros para você cronometrar tempo, considerando o espaço. Então, para o homem, dentro da visão newtoniana, né, nas matemáticas de Newton, da física mais clássica, não da física moderna, a física moderna já foi muito além disso, mas essa ideia de tempo e espaço é newtoniano, né? É tempo e espaço cronológico que nós estabelecemos. Olha, o minuto, qual é o padrão para você? O que é um minuto? Para quem não sabe, na realidade, o que é um segundo? Porque um minuto são 60 segundos. Um segundo é o tempo de radiação de determinada substância, na realidade um elemento químico de radioativo,
que é exatamente medido uma dessas frequências lá nesses laboratórios atômicos, e diz o segundo exatamente é o tempo em que há essa frequência aí padronizado o segundo, e a partir daí os relógios atômicos do mundo se estabeleceram como um segundo, e o segundo ficou padronizado pelo homem. Então, um segundo é uma convenção humana. Nós aqui não, o segundo é isso. Porque leva um segundo para que realmente haja, através desses movimentos radioativos, desse material, e se estabeleceu a partir daí o padrão do segundo. E a partir daí se estabeleceu, né, minutos, horas, etc. Mas eu estou dizendo que esse tempo ele é humano, são convenções humanas. 100 anos é diferente dos chamados anos que passam na consciência de cada um de nós. Porque o tempo de consciência é diferente do tempo cronológico, do tempo convencionado pelo homem, tá? Tanto quanto o próprio espaço. E considerando isso, diferentemente do tempo de consciência que é individual, existe o tempo maior, que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não tem passado, o tempo de Deus não tem futuro, porque Deus é um incriado, então não tem passado. Aquilo que não foi criado não tem passado. Não tem futuro porque é infinito. Então esse que nós chamamos de Deus, essa força organizadora da vida, que nós chamamos de Deus, se não tem passado e não tem futuro, ele tem o quê? Deus tem o presente. Deus é o presente. Deus é agora. Deus é aqui e agora. Então todas as nossas questões é trazer para o aqui e agora para ser solucionado. Sem prisão com o passado e sem ficarmos ansiosos com o que vai acontecer no futuro, porque se deu errado no passado, vai dar errado no futuro. É um movimento estranho de padrões de pessoas que não têm segurança. E eu já falei para você ter segurança, você precisa trabalhar esse auto-amor, o amor que você já é. Não é eu tenho o amor, não, você é o amor. Você não tem amor coisa nenhuma, você já é o próprio amor. E considerando que você já é o amor, você se acolhe com a energia do amor, a partir daí você se aceita como é e como está. O é para sempre, o está é transitório, é aquilo que é passageiro em nós. O próprio ego é transitório. E a partir daí você vai nesse processo de autoaceitação, você vai encontrando segurança, que é a autoconfiança, você confia na vida. Tudo realizado dentro de você com você o tempo todo. Você confiando na vida, você se valoriza. E a autovalorização te levará inevitavelmente ao processo de autorrespeito. O autorrespeito é você colocar uma linha limítrofe entre você e as coisas fora de você em relação às coisas e pessoas também. Não é muro. O muro separa as pessoas. Mas a fronteira, pelo menos, coloca um limite entre... Qual é o limite? Limite dos meus direitos. Porque o outro tem direito até o limite onde vão os meus direitos. E é isso que nos dá exatamente essa segurança de autoproteção, que eu poderia chamar exatamente de autorrespeito. E aí nós vamos ter uma vida muito mais saudável. Evidentemente, ao invés de ficar me massacrando, não vale nada, eu erro, aí eu não tenho jeito mesmo, aí eu erro de novo, eu começo a me xingar, eu começo a me maltratar. Para quê? Erro faz parte do nosso crescimento. Aí eu sou um burro. Quando eu digo que eu sou um burro, eu estou reforçando em mim uma limitação que eu acho, né, porque eu errei, sem me perdoar, eu me chamo de burro, eu me chamo de idiota. Ou então faço o contrário, que é a reação. Não, eu não sou burro. Aí que eu reforço a burrice em mim. Eu não sou idiota. Por quê? Porque eu estou dizendo aquilo que eu estou sentindo. No fundo, eu estou só reforçando o que eu estou sentindo. Nada disso. Não precisa reforçar. O importante é você saber o que você é. Bom, eu sou luz. Eu sou luz, eu fui criado para pura e eterna felicidade e para não ter esses rótulos de burrice, idiotice ou bondade. Não, eu sou luz. Eu sou essência divina, eu sou chama divina. Eu fui criado para pura e eterna felicidade. Não há como fugir disso. E, portanto, eu tenho os poderes para que eu possa, pelo alto amor, a partir da autoaceitação, a partir da confiança, a partir exatamente dessa autovalorização. Quando eu falo autovalorização, não é valorizar as coisas transitórias, não. É valorizar essa luz que você é. É valorizar esse amor que você é. É valorizar as virtudes que você é em essência, em potência, em latência. E que você, pelo esforço, pelos trabalhos que você tem nos desafios, em cada reencarnação, fora do corpo físico, dentro do corpo físico, durante a noite, todo momento, nós vamos desenvolvendo gradualmente. Uns desenvolvem um pouquinho mais em uma área, uns são pessoas muito afetivas, pessoas que são muito generosas, são pessoas que são... É dela, ela não está mascarando nada, é dela, mas é uma conquista dela. Outros, né, têm outras virtudes que já estão bem, outras então menos desenvolvidas, porque nós temos algumas virtudes já desenvolvidas, nós já temos um mapa de experiência bem resolvido em muitos aspectos, mas nós temos muita coisa a serem resolvidas ainda.
considerando disso, nesse isolamento do mundo externo, vibrando tanto desequilíbrios ao redor do que ele chama aqui, né? Vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz, nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo, que é aquele grilo, né? aquela ruminação mental. Você fica num diálogo interno, se reprovando, se condenando, se culpando o tempo todo, né? E se achando, inclusive, projetando nos outros esse processo de autorrejeição, como você não desse conta de resolver as questões que estão à sua frente. Aí você se rejeita porque você se considera incapaz, e quando você se considera incapaz, você projeta nos outros, pela autorrejeição, a rejeição dos outros, porque você vai querer achar que os outros são mais capazes. Todos nós temos capacidade, todos nós temos competências, todos nós temos possibilidade de resolver, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. A nossa prova tem a dimensão de que nós necessitamos, sem coitadismo, sem vitimismo. Mas aquele que está lá sofrendo absurdamente nas favelas, que estão sofrendo nos manicômios, que estão sofrendo nos presídios, que estão sofrendo. E a gente tenta trazer para nós. Tem um momento que a gente não aguenta mais, nem a coluna aguenta, a gente vai andar curvado. Porque eu estou trazendo dos outros o que é dos outros para mim. Eu já tenho as minhas experiências. E o convite pelo amor ao próximo é me amar primeiro. Não tem como amar o meu próximo e trazer realmente as dores do próprio para dizer que eu estou amando essa pessoa se eu não consigo ter para mim o próprio amor. É desenvolver o amor para você amar o outro. É assim que Jesus ensinou, como maior mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Não tem como você amar o outro sem se amar. E aí você vai começar, não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Ao invés de, eu não consigo, não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Quem foi que disse que você não é capaz? É só você trabalhar para ir se capacitando através da oração, da vigilância, através do exercício de relaxamento. São importantíssimos. Você cuidar do seu corpo. Cuidar do corpo. O que é cuidar do corpo? É você cuidar no campo da alimentação, você não se intoxicar com bebidas que possam corroer o seu sistema metabólico. A irritação traz também disfunções metabólicas, a irritação o tempo todo. Irritações nós temos em muitos momentos, mas o tempo todo você vai intoxicando os funcionamentos glandulares, os funcionamentos endocrínicos. Nós vamos produzindo hormônios ou energias tóxicas. O que vai acontecer a pessoa o tempo todo irritada? Ela vai trazer problema para o fígado, problemas metabólicos para o processo digestivo, vai trazer o descompasso no coração. Basta você, quando estiver nervoso, você fica com o coração palpitando, está sobrecarregando o coração. Então veja, o nosso corpo vai responder de acordo com a minha escolha. Se eu buscar respirar profundamente, nos momentos que eu estiver ansioso, no momento que eu estiver irritado, eu estou irritado, tudo bem, eu não vou, por que eu me irrito? Não, faz parte da minha natureza ainda a tendência à irritabilidade. Como é que eu faço para me dominar, já que eu sei que eu tenho uma tendência à irritabilidade? É quando a irritação se apresentar, eu acolher, opa, você está aqui, seria bem-vinda, mas nesse momento eu não vou te acolher, pelo menos eu não vou dar passagem para você. O que eu queria é que você ficasse onde você está, eu estou te respeitando, e eu vou colocar em seu lugar agora a paciência, tudo bem? Aí você está conversando, você não está rejeitando, você não está reprimindo a irritação, você está conversando com ela, está batendo um papo com ela. É assim que nós funcionamos, ou seja, é você não esmagar também as tendências negativas, é você ressignificar, colocando no lugar das tendências negativas o contrário, ou seja, o que é vício coloca a virtude correspondente. É assim que nós vamos crescendo e não vamos entrar nessas pessoas que não ouvem mais nada, não vê mais nada e fica só desvairada em si mesma num processo de monoideia. Revestia-se o assunto de imenso interesse para as minhas observações, diz André Luiz. Em muitas ocasiões, diz ele aqui, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais. E lembrou essas múmias, que ele inclusive tem no livro Mensageiro, ele fala dessas múmias, né, espirituais, e falou com Aulo sobre elas, né? E o Aulo explicou o seguinte: sim, a mente estacionária, na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação que pode persistir por muito tempo. Quando ele fala
que pode persistir por muito tempo essas alienações mentais, esse por muito tempo pode durar milhares de anos. Isso mesmo, milhares de anos. Haja visto no livro Libertação que nós encontramos as narrativas de Gúbio, falando de seres que estão contra as leis divinas há mais de 10 mil anos. Isso é pouco tempo, considerando outros que ficam milhões de anos. Então, a nossa mente é muito complexa, o ser humano tem a sua complexidade de ações, de reações. O ideal é nós sempre agirmos, ao invés de ficarmos na inação ou na reação. A reação normalmente é a reação à inação, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. A gente vai lá para a reação, eu posso, eu consigo, eu posso tudo. Quer dizer, como se você fosse um super capaz. É uma ilusão também. Nós somos capazes, nós não somos super capazes e nem somos incapazes. E é assim que devagarinho nós vamos crescendo, cultivando, muitas vezes, como ele fala assim, muito tempo, alienados, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. E qual o remédio mais adequado à situação? Perguntou o André Luiz para o Aulo. Então, qual seria o remédio para esse tipo de situação? Muitas dessas almas desorientadas, explicou o Aulo, se entediam, entediadas do mal, e procuram a regeneração por si mesmo. O que ele está dizendo aqui? Que o mal cansa. Que você fazer o mal, vivendo o mal longe de Deus, pode durar 10 milhões de anos, mas um dia vai se cansar. Vai se cansar. Porque o que cansa as pessoas que praticam o mal? O que ele vai ficar cansado? Por causa da dor, porque todo mal traz dor. E a dor vai acabar cansando, né? A dor, em algum momento que ele bloqueia para não ser um convite para o amor, ele vai se cansar e não tem orgulho, vaidade, prepotência, violência, que um dia não se torne melhor com a presença da dor. É uma dor de 10 milhões de anos, mas ele vai sair disso, porque ele vai ficar cansado da própria dor. E aí ele vai buscar, é o que o Aulo está explicando, um dia ele vai sair disso. Agora, existem outras em nossas tarefas de assistência que acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São o que eles chamam de soldados feridos buscando corresponder às missões de amor que lhe visitam o pouso de restauração. Eles entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Isso acontece muito com diversos personagens das obras da literatura de André Luiz, de seres que passaram largos anos no umbral e que permitiram ser, aí vem a lei de permissão, de autopermissão, se permitiram serem ajudados, inclusive para ajudar, e regressar ao bom combate a fim de que eles possam, com o que pode desempenhar, em torno do bem. Então muitos seres são extraídos das trevas quando eles se permitem sair. O André Luiz ficou 8 anos nas regiões do umbral, sofrendo, imagine, não são 8 minutos, são 8 anos. E não perdeu, ele não ficou alienado no sentido de alienado total, mas ele ficou em processos sem perceber como passava o tempo, ele não tinha noção de espaço. O que ele tinha exatamente na sua acústica perceptiva nas regiões umbral é exatamente os gritos de socorro, os lugares terrivelmente sofridos, cheiros, maus cheiros, muito frio, a sua vestimenta se destroçando, o seu cabelo desalinhando-se, e ele, um grande cientista que foi, de repente, como um mendigo do além, em algum momento ele deu uma parada. Ele não ficou cristalizado nisso, mas ele sabia da Bíblia, ele sabia alguma coisa, não era um religioso praticante, mas sabia de muita coisa e sabia da prece. Aí que entra o mecanismo poderoso da vida de transformação de cada um de nós também, ou um alavancador da nossa transformação, que é a oração. Ela nos ajuda a nos transformar, porque ela abre para nós exatamente essas brechas, ou abre exatamente os campos de captação das energias poderosas para a nossa transformação. Quando ele fez a prece, quando ele estava cansado, aí vem o cansaço da dor. Quando ele estava cansado de sofrer, como eu disse, está esgotado já, e estava totalmente esgotado de tanto sofrer, ele lembrou de Deus de uma forma verdadeira, não egóica, consciencial. Puxa vida, eu sou filho de Deus. Alguma coisa eu posso fazer porque eu me sinto como filho de Deus, e fez a prece. E imediatamente houve uma intervenção espiritual. É uma coisa automática, foi imediato.
Quando apareceu o Clarencio, mais aqueles 2 auxiliares, o colocaram numa maca e levaram para a jurisdição do Ministério do Auxílio, onde ele foi realmente recebido, e a partir daí nós conhecemos um pouco a trajetória dele. Mas existem outros que ficam muito mais de 8 anos. Né? Outros ficam menos, mas outros ficam muito mais do que 8 anos. Mas também são resgatados. Eles não ficam em processo de hibernação como um animal irracional. Outros ficam durante um longo tempo. Então, como o Domênico, ligado no livro Obreiros da Vida Eterna, exatamente a própria Zenóbia, que é diretora da Casa Transitória de Fabiano, quando ele estava já há mais de 50 anos aproximadamente, quase próximo de meio século, e era padre, foi padre católico, né, mas numa condição de sofrimento absurdo. E lá, né, e poderia ficar mais tempo se não houvesse uma intervenção de Zenóbia, do qual ele estava muito próximo de ser precipitado nos abismos das trevas. Ele ainda estava no umbral. Então segurou-se ele nas regiões possíveis, que o umbral começa na crosta terrestre, como se diz, segurou-se ele no que a Zenóbia pôde segurar, para ele não precipitar nos abismos, podemos chamar infernais, nos abismos das trevas, que ele estava quase indo para lá. A Zenóbia segurou porque ela tinha um compromisso também afetivo com ele. Foi o que segurou. E foi que ajudou ele a sair dessa situação. Então existem essas almas boas, mas é preciso elas... Ele se permitiu em algum momento a sair disso. Quando ele foi convencido pela mãe dele, porque ele foi convencido por outros, etc., por uma enfermeira, a Luciana, está lá na obra, ele começou a despertar, mas depois de 50, quase 50 anos. Então, isso tudo é relativo, o tempo é relativo. Desse padre, ex-padre aí, Domênico, ele ficou um tempo enorme. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhe da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo físico, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração em que a alma é convidada a restabelecer-se. Então vejam vocês a importância da reencarnação, do qual ele faz um paralelo como um choque de longa duração. Vocês imaginam tomar um choque. Rápido a gente já tira a mão. Agora um choque que fica durando o tempo todo, né? Não um choque que seja mortal, mas um choque que incomode todo o sistema nervoso. A reencarnação tem esse processo de comoção de nossa consciência por esse choque fisiológico, biológico que o corpo físico possibilita. Então a reencarnação ajuda até mesmo, seja esse choque de longa duração, para que possa haver um restabelecimento de uma alma desviada para a busca do caminho do bem. Então a reencarnação é extremamente salutar, extremamente importante em quaisquer condições. Aqueles que nascem com limitações mentais, que nascem sem ter capacidade de raciocinar, sabem, imagine vocês, um ser que reencarna, que não tem noção de nada, são chamados deficientes mentais ou portadores de necessidades especiais, antigamente chamados de retardados, etc. Na realidade, veja bem o que acontece. Se ele está passando por uma situação dessa, não consegue interagir conosco, não consegue falar, não consegue entender o que está acontecendo, pelo menos no momento, digamos assim, parece que não está sabendo. Na realidade, o que está... Olha, obrigado, Gladys, agora eu estou vendo aqui. Obrigado, Kátia, também pelo retorno aqui. De vez em quando eu consigo ver, porque são letras muito pequenininhas, eu tenho dificuldade também de visualização, mas deu para ver aqui que a nossa irmã Gladys precisará se ausentar. Muita paz para você também, um excelente domingo. Mas olha só, voltando a essa questão de uma pessoa reencarnada nessas condições, embora aparentemente ela parece que não sabe nada, ela tem profunda consciência do que está passando, porque isso não faz sentido. Então quem está nessas condições tem uma prisão, que é o próprio corpo limitado, o qual não permite usar o raciocínio de uma forma normal, mas ela tem consciência dessa prisão. Às vezes dura muito tempo, às vezes minha filha está com quase 45, 46 anos. É uma prisão, o corpo dela é uma penitenciária, do qual ou ela aceita ou não aceita. Se não aceitar, vai entrar em convulsões, vai ter muitos problemas. Se aceitar, fica mais fácil, ela fica passando exatamente, né, esse período de expurgação para que ela possa, de alguma forma, se restabelecer para a vida normal numa próxima encarnação. E essa normalidade começa a partir dos tratamentos que ela vai ter após a desencarnação, porque já é um longo, quase 50 anos, eu estou falando especificamente da minha filha, né? Evidentemente, em algum momento vai ser um tratamento também intensivo no mundo espiritual para que ela reencarne agora numa condição sem esse aprisionamento. Ela já reencarne limpa, porque ela mostra para nós que ela não se rebelou contra
esse corpo que limita a sua capacidade cognitiva. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilo no templo familiar. Mas nesses casos, a reencarnação será compulsória? Pergunta o Hilário, né? Então, nesses casos, a minha filha foi uma reencarnação compulsória, assim como um ato, aí seria um ato de violência, nascer como minha filha e outros deficientes, né, chamados deficientes da mente, os que não têm os retardos na capacidade cognitiva. Isso é um ato de violência, é uma reencarnação compulsória, mas como um ato de violência? Isso é o Hilário perguntando. Que fazemos na Terra, disse o Aulas, quando surge um louco em nossa casa? O que nós fazemos? Nós não assumimos a responsabilidade do tratamento ou deixa o louco fazer o que quer? Não temos que ter um controle sobre ele? Nós não temos que, aí isso é uma atitude coercitiva, compulsória, tem que amarrá-lo. Muitas vezes, em alguns casos, em tempos atrás, até colocava em camisa de força. Tem como, se deixar solto, vai virar bagunça, vai criar, e ele não tem nem noção dos crimes que não será computado para ele, mas que pode provocar, matar seres, animais, destruir objetos, etc. Ele precisa ser contido. Então isso é um mal ou um bem? Isso é um grande bem, porque você vai controlar uma pessoa descontrolada. Aguardaremos qualquer resolução do alienando mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? Você vai deixar ele fazer o que quer? É o que ele está dizendo, respondendo por lá. Deixa ele fazer o que quer, que ele vai voltar, de alguma forma, ele vai voltar ao equilíbrio? Tem que conter. Então, isso é uma coisa negativa, é uma violência? Não, é uma necessidade. Vamos levar a questão das reencarnações também. Não existe essa violência, é uma necessidade que as almas têm, muitas vezes nascendo em corpos que não vai permitir ela utilizar a própria razão. É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma, nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente de um irmão irresponsável, enfermo, a nossa colaboração, diz o Aulas, significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse um doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. E aí, evidentemente, após uma ligeira pausa, ele ainda diz o seguinte: a reencarnação, em tais circunstâncias, é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, porque o cérebro não funciona, não te dá a possibilidade de você interagir com racionalidade quando tem essa dificuldade, porque fez muitos males. Minha filha tem uma história de suicídio do passado. Então ela, de alguma forma, ante essa rebeldia às leis de Deus, ela limitou a sua capacidade de usar a própria razão, porque foi por enforcamento. Então ela desoxigenou o corpo, o cérebro físico da outra encarnação, repercute no perispírito, e na próxima encarnação, esse perispírito com essas lesões, ou seja, com essas manchas energéticas de uma escolha de suicídio, trouxe uma mente, um cérebro também lesado. Isso é natural, isso é lei, não é castigo de Deus, porque foi ela própria que procurou. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é pelo mundo atômico influenciada, sofrendo os atritos que lhes objetivam a recuperação. Impressionado, considerei, em virtude de semelhante fixação, é que vemos entidades padecendo deploráveis amnésias, pessoas que ficam em esquecimento das coisas, no caso até pessoas que passam com Alzheimer, né? Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança senão dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações. E quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicoscópicos renitentes. Isso mesmo. Por esse motivo, eles requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se veem, essas criaturas tornam a realidade de súbito ou não? Perguntou o André Luiz. Ou seja, quando reencarna, nesse desajuste todo em que ele se vê, essas criaturas podem voltar ao normal em algum momento, com a minha filha, por exemplo? Não, isso não vai. E foi a pergunta que o André Luiz fez. Nem sempre isso acontece. Pode acontecer em alguns casos, mas nem sempre isso acontece. Esperando minha filha, vou dar um passo, agora voltou ao normal. Não existe isso. Ou nem sempre existe isso. E imprimindo um novo entono, a voz Aulas continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso, demora bastante. Podemos comprovar isso no estudo das crianças com retardos mentais que
exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos. Eu vou ficar por aqui para eu dar espaço a essa questão do retardamento mental. É um termo que ele usa, não se usa hoje mais, mas ele vai tratar desse assunto também nesse momento, né? Imprimindo um novo entono, o Aulus continuou, na maioria das vezes, o seu erguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças com retardos mentais que exprimem doloroso enigma para o mundo. E a partir daqui eu vou dar uma parada e vamos continuar quarta-feira, tocar nesse assunto, porque nós temos muitas crianças, né, com problemas, já nascem com esses problemas, né? E exatamente por necessidade de soerguimento. E é vagaroso, são pessoas que nascem com essa lesão e passam a vida inteira para o seu soerguimento, para a sua recomposição de normalidade, porque fez um mau uso no passado, ou por suicídio, por ter feito muitas besteiras, reencarnam num corpo limitado e evidentemente leva bastante tempo para se soerguer. Vamos aqui deixar para a próxima semana, para quarta-feira, tocando nesse assunto sobre essas criaturas que são portadoras de necessidades especiais. O que ele usa o termo aqui são as pessoas com retardos mentais, crianças que nascem com retardos mentais. É um termo, repito, que não se usa mais hoje, mas na época de André Luiz se usava bastante isso. Ok? Fica aqui o meu agradecimento pela presença, a paciência de vocês nos ouvirem. Isso me inspira bastante a poder ter por intuição alguns tipos de ideias que encaixem ao que nós estamos lendo aqui no livro, e pela nossa experiência também, que nós possamos acrescentar novas informações àqueles que não conhecem aquilo que, de alguma forma, eu tenho buscado conhecer também no campo da psicologia transpessoal. Um grande abraço, um final de semana excelente também para você. Obrigado, Alice, obrigado a todos vocês, e até quarta-feira que vem, tá bom? Um grande abraço, um bom domingo para todos.